jornalista perseguido, pessoa presa, gente morrendo na prisão, milhares de pessoas, o mundo inteiro chamando atenção para a ditadura no Brasil, e aí quando mexeu no bolso dos deputados do Centrão, é que eles se incomodaram. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu tenho dito que a luta contra a ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai ocorrer em diversas frentes. A gente pode fazer as ações que a gente fizer aqui no exterior, mas a guerra, no final das contas, nós no Brasil é que vamos ter que tomar as rédeas da nossa nação. E numa dessas frentes muito importantes, avançou no dia de ontem, ocasião em que... O dia de ontem... parecendo o Lula, né? Ocasião ontem em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC 28/2024, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, e essa é, sem dúvida, uma grande vitória. Tem algumas PECs limitando o Congresso, limitando as ações do STF. A aprovação da PEC de ontem foi de 38 votos a 12, que foi uma margem considerável. E para tratar sobre esse tema, que eu estou muito curioso para saber mais, eu tenho o prazer aqui de receber um dos deputados que eu mais admiro na Câmara. Eu brinco sempre que se tiver que refundar o Brasil, que ele seja um dos nossos pais fundadores, um homem de altíssimo nível que eu tenho orgulho de ter dentro do nosso Congresso, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, em primeiro lugar, desculpa o atraso e as dificuldades técnicas aqui, que não são normais, mas seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Deputado, estou vendo algumas ações em paralelo no Congresso para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. É esse o papel do Congresso, né? Servir como freio contra preso, reformar, produzir legislação que reforme a República. E eu queria que você explicasse esses esforços, especialmente essa PEC aprovada na CCJ ontem, explicasse para mim e para a audiência do que ela se trata. Ótimo, obrigado. Bem, tem várias iniciativas. Vamos só lembrar que iniciativas para fazer reforma do judiciário são diversas. Eu também tenho uma que é gigantesca, que é uma reforma completa. E tem várias outras iniciativas menores. Todas elas se iniciaram há vários anos, né? O processo de coleta de assinatura, tudo demora um tempo. Então, no mínimo, alguns meses aí, de 3 a 6 meses, no mínimo. Só que o gatilho para que a gente possa votar alguma coisa no judiciário, infelizmente, ao mesmo tempo, felizmente, foi a questão das emendas individuais. Então, o STF puxou o tapete debaixo do Centrão, que depende dessas emendas, pronto, aí o Centrão foi todo pro lado da direita, da oposição. Ok, vamos limitar o poder do judiciário, porque de fato tá demais, mexeram aqui no nosso ganha-pão. Eles acordaram com isso, né? Isso é muito curioso, né, deputado? Que, assim, jornalista perseguido, pessoa presa, gente morrendo na prisão, milhares de pessoas, o mundo inteiro chamando atenção para a ditadura no Brasil, e aí quando mexeu no bolso dos deputados do Centrão, é que eles se incomodaram. Olha, exatamente isso que você falou. E, infelizmente, a gente observa que os incentivos do sistema são maiores do que qualquer virtude que um deputado médio tenha. Aí você vê que, na média, eles não têm virtude nenhuma. E é exatamente isso que aconteceu. Mas agora, muito bem. Então, por razões ruins, eles estão gerando ações boas. Muito bem, vamos aproveitar então o momento de ações boas. Várias dessas propostas foram pautadas. A Carolina Detoni, presidente da CCJ, está no final do seu mandato, não queria passar em branco e resolveu pautar isso, corajosa, foi bem, eu diria que focada em pautar itens que são de suma importância para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro. A primeira coisa com relação à sociedade brasileira foi a questão da anistia. Então ela pautou isso com veemência e insistência. E a mesma coisa
com reformas do judiciário que estavam ali já na boca do gol. Então eu fui relator da PEC 28, que é uma dessas reformas. O que essa PEC faz? É uma emenda constitucional, então a prerrogativa é 100% do Legislativo, tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado e acabou. E muda-se a Constituição. E o que essa PEC diz? Ela tem 2 partes. A primeira parte, ela acaba com as decisões monocráticas, então ela faz a mesma coisa que a PEC 8, que foi votada antes e que foi aprovada. Então uma parte da PEC 28 ela replica, talvez não em tanto detalhe quanto a PEC 8, mas ela replica o mesmo efeito da PEC 8. Então isso é muito bom, porque reitera o interesse de acabar com as decisões monocráticas, toda vez que houver uma cautelar que possa alterar a vida de alguém, para evitar fisiologismo, partidarismo, revanche pessoal, uma série de coisas. Então joga-se tudo para um colegiado toda vez que tem uma cautelar que vai alterar a vida do cidadão de uma maneira irreparável. Então, isso é importante. Então, isso faz parte da PEC 8, da PEC 28. A outra parte da PEC 28, que eu acho que é a parte importante que define ela, é que dá ao Congresso, lembrando, o Judiciário continua agindo da maneira que o Judiciário quer agir, mas ela dá ao Congresso a chance de avocar para si quando o Congresso acha que o Poder Judiciário está exorbitando das suas competências. Qual é a função do Poder Judiciário? O STF foi constituído para ser uma corte constitucional. Então ele deveria estar julgando temas constitucionais. Quando o STF começa a fazer ativismo judicial, começa a criar lei, passar parecer com relação à criminalização de droga, a aborto, a questão de tratamento de criminoso e tudo mais, que não é pauta do judiciário, do escopo da agenda do judiciário. De fato, o judiciário nem deveria ter agenda, né? Quem tem agenda legislativa é o legislativo, não o judiciário. Então, quando o Congresso achar que o judiciário está indo além das suas competências, ele tem o direito de suspender a medida durante 2 anos. E para suspender a medida é difícil, é 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, está suspensa a medida do STF. Muito bem, o STF ainda pode atingir um quórum de 4/5, ou seja, uma maioria absolutíssima, para romper com a suspensão. Se não, fica suspenso durante 2 anos e pode ser renovada essa suspensão por mais 2 anos. Então, é importante a palavra final continua do STF, pode interromper a suspensão a qualquer momento quando tiver 4/5, e certamente a suspensão é por um período limitado, ou seja, não há uma interferência no outro poder, é um freio. É um freio porque você está dando ao Congresso uma chance de avaliar o que o STF fez. Então, eu acho muito importante pautar isso, porque todo o raciocínio do STF é dizendo, isso aí está interferindo na separação de poderes. Não está. Não está. Está criando um freio natural quando o Congresso acha que a sua competência foi interferida. E é válido você ter um período de avaliação, um período de suspensão para avaliação, se está tendo interferência ou não. Então, isso é que eu acho que é importante a gente deixar claro. Então, para que serve isso? O freio, você limita o ativismo judicial, que é o que a gente sabe que está acontecendo. Essa é a praxe, como a gente viu. O ministro simplesmente acabou com as emendas individuais, né? Do nada. Tem outro ministro que está alterando a Constituição, quer criar confisco de terra, que já tem lá na Constituição, confisco de terra por trabalho escravo, por questões ambientais, se eu não me engano, trabalho escravo que você pode confiscar, e narcotráfico. Trabalho escravo e narcotráfico, que já são polêmicas o bastante. Agora eles querem alterar a Constituição por eles, sem passar pelo Congresso Nacional, de começar a colocar essa questão ambiental, que tem queimadas podem confiscar terra. Então você veja a loucura que está o STF sem freio. E a mídia, como ela coloca isso de uma maneira completamente errada. Vi pessoal da Globo, para variar a Globo, né? Tá aí do lado da parceria da ditadura. E então eles estão aí defendendo essas ações, esse raciocínio errado do STF. Mas é bom a gente pontuar isso, Paulo, porque as pessoas precisam entender o que torna uma mudança constitucional
inconstitucional. Ou seja, o que a gente não pode discutir de mudança constitucional? E são muito poucas coisas que tornam uma medida inconstitucional. Primeiro, o voto independente, o voto universal. Se a gente vai acabar com o voto universal, pronto, isso é inconstitucional, não podemos debater isso, né? Então não é isso que se trata essa PEC. Também essa questão de separação de poderes. Essa PEC acaba com a separação de poderes? Não, muito pelo contrário, reforça o poder legislativo que está sendo interferido. E também não interfere no poder judiciário. Eles continuam podendo fazer o que eles querem lá, só que o legislativo ainda tem algumas prerrogativas. Muito bem. Então, essas duas coisas são fundamentais. Direitos individuais. Está violando direitos individuais? Não está violando direitos. Então, qual é o raciocínio? Está violando o sistema federativo da República? Não está violando o sistema federativo da República. Então, esses são os itens que tornam uma discussão inconstitucional. E o STF está argumentando, essa é uma medida inconstitucional, porque viola aí a separação de poderes, vai tornar aí o Congresso um Supremo Congresso Judiciário, bababá. Isso é balela, isso é... A mídia está chamando de pacote anti-STF. Você acha que é uma descrição boa desse aspecto? Olha, considerando que o STF... Vamos deixar claro aqui, o STF, ele tem exorbitado, sim, das suas funções, ele tem agido de uma maneira draconiana contra a Constituição, tem agido na ilegalidade, tem agido monocraticamente, tem agido fora da lei, ou seja, não há lei, eles têm agido fora da lei, têm agido fora do devido processo legal. Então, como é que a gente ainda vai falar que o STF tá bonzinho nessa história toda? É claro que temos que ter um pacote contra o STF, é claro que a gente tem que ter, é óbvio. Então não vamos ser desonestos aqui no que foi o dia de ontem. Foi importante para a população e para o Estado de Direito brasileiro ter um freio no STF. O STF vai reconhecer que eles estavam errados, que estavam exorbitando? Claro que não vão reconhecer. Eles não reconhecem nada de erro pessoal, individual ou coletivo da corte. Nunca reconhecem nada. E é esse um grande problema. E se continuarem nisso, o que eu estou vendo, Paulo, é que já vi algumas notícias, o STF vai tornar essas medidas completamente inconstitucionais. Sim, eu queria te perguntar sobre isso, especialmente, deputado, porque uma medida parecida foi aprovada em Israel e o que aconteceu foi que o STF de Israel decidiu que não valia. Então, você já tem uma ameaça, né? O jornal o Globo, uma reportagem acho que de ontem ou de hoje, relatou que os ministros já mandaram um recado através do Globo, né, que tornariam inconstitucionais e derrubariam essa PEC quando ela chegasse ao judiciário. Qual é a saída para esse tipo de coisa? Então, é o que eu sempre venho pautando. E por incrível que pareça, Paulo, muitas das coisas que eu venho pautando há 6 anos estão se materializando. Reforma tributária, reforma do judiciário, a reforma política dos partidos, do sistema partidário, reforma eleitoral, tudo isso vinha pautando desde 2018, publicamos em 2021 uma Constituição nova que já atende tudo isso, publiquei agora um livro com 7 poderes para tentar diluir um pouquinho os termos técnicos para um público maior ler, né, e começar a se inteirar do problema. Nós temos um problema grave, que é o seguinte: institucionalmente, nós não temos saída. Nós dependemos aqui de um STF ou de juízes que deixem de... Se os juízes, de repente, resolverem agir como juízes de fato, nós temos uma chance. Se os juízes continuarem numa seara de que querem manter uma ditadura do judiciário e que eles próprios querem se manter ditadores individuais, funcionando como uma junta, como era lá atrás na historiografia até da América Latina, em que várias juntas se levantaram contra a monarquia espanhola e criaram essas juntas ditatoriais espanholas aqui na América Latina, se eles continuarem com essa prática, a ditadura continua. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros
não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.